verdade, assim, o Paraná em si teve muitas poetisas, né? Poucas são conhecidas, pouquíssimas, né? A gente conhece só a Helena Colodi e mais nada, mas durante, assim, todos esses, vamos pensar assim, o século XX, né, foi um berço grande para poesia das mulheres aqui no Paraná. Pouco conhecidas, né, pouco lidas, né, mas teve muita poesia. E Laura Santos, que eu não estava falando, ela participou desse meio, ela era tratada em pé de igualdade, como comenta a Helena Colodi, ela não tinha nenhum problema com isso, aí ninguém via ela também como diferente, ela fazia coisas boas, produzia textos bons, então não se tinha, e ela também não comentava sobre isso, né? A própria Helena Colodi fala que ela não tinha nenhuma atitude complexada em relação à cor, à raça, à pobreza, né? As dificuldades econômicas que muitos sugeriam que ela tivesse, né? Ela foi inspetora sanitária, ela visitava as casas, ensinava sobre higiene ao mesmo tempo, e não ganhava um salário tão suficiente para sobreviver. Recentemente eu acabei encontrando o registro de nascimento dela e o registro de óbito pela internet, para descobrir pelo menos quem que eram os pais da Laura Santos, né? E daí acabei descobrindo que o nome do pai dela era Manuel Gonçalves dos Santos e a mãe Antônia Regino da Costa. E eles tinham vindo de Paranaguá, eram casados em Paranaguá e vieram para Curitiba. Aqui foi que nasceu a Laura Santos, em 1919. E ele batizou ela, primeiramente, como Laura Brasil dos Santos. E daí eu fui pesquisar, eu queria encontrar algum autor desconhecido e acabei encontrando a Laura Santos. Como por acaso, eu descobri que tinha poucos no Paraná. Como havia pouca população negra já na época da escravidão, consequentemente também havia pouco pós-escravidão, pós-abolição da escravatura. Daí acabei encontrando a Laura Santos e fiquei deslumbrado com a qualidade de poesia dela, né? Fiquei mais deslumbrado pelo que ela produziu do que porque ela ser negra, em certo sentido. Eu sou sobrinho mais velho da Laura Santos, filho da irmã dela, Luci Benedita Gonçalves dos Santos, e convivi com ela porque houve uma ruptura antecipada do falecimento dos pais dela, e a Laura Santos ficou encarregada de administrar todos os filhos, que era Laura, Laureana, Luci, Lenira e Lorival. E ela ficou encarregada por causa ela era de 17 anos quando aconteceu o desaparecimento dos pais. Os dois morreram em 6 meses de convivência. E a Laura, devido à convivência dela com o poetista Maria Nicolas, com a família do psiquiatra Paulo de Tarso Montserrat, houve influência deles para que ela estudasse. E no meio do caminho ela foi normalista, formou-se normalista e também fez cursos técnicos de enfermagem porque ela tinha vontade de ser voluntária na guerra. Mas ela não conseguiu ir, ela só fez os cursos. E no meio desses cursos também ela somou o curso de bioquímica. Fez concurso na saúde pública e passou como funcionária da saúde pública. E também fez concurso no Estado e passou na Secretaria de Educação. Então ela tinha um emprego duplo. Eu lembro assim que a minha a tia Laura, ela era a irmã mais velha da minha mãe. A minha mãe seria a irmã mais nova, a Lenira, né? Então, eu lembro assim, eu sou de 64, então vamos imaginar ali nos anos 70, final de semana, as pessoas não tinham televisão. Então a minha tia Laura já tinha uma televisão, acho que era Telefunken, era um caixote grande de abelha. Então no final de semana a gente ia para casa dela. Então eu lembro assim, eu pequena, com 6 anos, correndo pela casa, minha tia ali, e ela agregava todas as irmãs, né? Ela tinha uma filha, a Lúcia, já era mocinha, né? Então a minha visão é diferente do meu primo, porque nós temos aí uma diferença de 10, 12 anos. Então ele já era um moço, eu era ainda uma criança, né?
Então, o que eu posso lembrar também, ela era muito meiga. Ela era uma pessoa meiga, rígida. Ela gostava, ela incentivava, sempre incentivou todos a estudar. É como se fosse assim, uma missão de vida. Na convivência diária, ela era muito tímida, muito fechada. Ria pouco, ela estava sempre preocupada. Mas quando fomos ler os alfarrábios das suas poesias, notamos que existia um vulcão ali dentro, transmitido no papel. Pois para 1940, de 40 até 50, era uma linguagem muito dinâmica e evolutiva para o pensamento das mulheres da época. As mulheres eram muito repreendidas, né? E ela tinha uma escrita assim que se espelha no livro. Eu lembro ela já bem velhinha, tá bem senhora. Quando ela faleceu, eu tinha 11 anos, então foi em 81, eu tinha 11 anos de idade. Então eu lembro dela muito discreta, muito tímida, mas ela era bastante articulada. Então as irmãs, no caso, havia muita roda de conversa, elas conversavam muito. Conversavam sobre tudo, sobre política, sobre o país. Até eu comentei com você, né, que a gente tinha lido uma biografia dela, onde colocava uma situação muito romântica, né? Que ela nunca discutiu a questão do feminismo, nunca tinha discutido a questão do negro. Mas isso é uma mentira, porque todas elas são formadas, todas elas têm faculdade, todas elas estudaram naquela época, né? Então, assim, o que eu lembro dela, ela como a irmã mais velha, ela conduzia, ela controlava, ela tinha um jeito, né? Porque elas já não tinham mãe muito cedo. Então, elas se fizeram na vida quase que sozinhas. Aí houve a convivência dela com a Maria Nicolas, que também é poetisa, e com a Helena Collodi. Dizem papos que não é verídico, que não posso te provar, que umas poesias da Helena Collodi era da Laura. Dizem, né? Eu não tenho essa certeza. Mas elas eram muito amigas, daí fundaram o tal de Academia Paranaense de Letras, acho que foi. E ela tinha uma cadeira na Academia Paranaense de Letras, junto com a Helena Collodi. E foram convivendo. Daí que houve a tal de publicação dos poemas dela. Houve publicações esporádicas e depois foi feito um livro, né? Foi feito umas 2, 3 edições do livro. Primeiro encontrei o livro organizado pela Rosy Marie Bernard, que era uma professora da Universidade Federal também. Ela organizou nos anos 90, reuniu os 3 livros, os únicos que ela deixou prontos, né, para publicar, que já havia sido publicado pela Helena Collodi, lá nos anos 50, e ela resgatou e fez uma nova edição desses poemas da Laura Santos, né, que fazia parte de uma antologia maior, esses 3 livros, e ela organizou num livro só. E a partir desse livro eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre a vida dela. Quase não há nada, né, sobre quem é a Laura Santos, a gente procura, não se sabe. Ela mesma fazia questão de não falar sobre si, sobre seus problemas, sobre quem ela era. Então ela passou meio despercebida biograficamente pela própria literatura paranaense, né? Desde muito nova a gente já ouvia que ela escrevia, que tinha os poemas. Então quando eu tinha mais ou menos uns 17 anos, eu estou com 53, eu peguei um livro dela, fizeram uma coletânea e eu lia um poema dela e ficava pensando, nossa, como é que ela escreveu isso? Parecia até um pouco devassa, né? Mas na verdade não era. Né? Pelo que a gente conhecia dela, ela tinha uma rigidez que era monstro, né? Mas era hoje, claro, né? Até a minha formação me facilita essa compreensão, né? De que era uma sublimação mesmo desse comportamento. Então, aos 17 anos, assim, eu adorava todas as poesias dela e sofria muito com aquelas poesias, né? Porque se a gente for ler, a gente vai ver que tem ali um amor que, né, é incompreendido, que não é desse mundo, que não existe, né?
E eu acho que isso é uma coisa muito romancista, né? A gente não sabe se o romance foi inventado ou se ele é nato do próprio ser humano, né? Ainda hoje não se desconstruiu um monte de coisa. Veja que a gente é obra do patriarcado, né? Então, muita coisa para uma mulher daquela época não era permitido. Não era permitido segurar na mão, não era permitido imaginar que você podia ter uma relação sexual, que é muitas vezes o que ela relata nos próprios poemas, né? E daí ela teve na família, né? Ela teve uma decepção amorosa, né? Uma decepção amorosa. A minha mãe falava muito assim, ela gostou muito de um pintor. Existia um sentimento, um murmurinho, assim, como criança, que as paixões dela eram arrebatadoras e impossíveis de alcançar. Existia um burburinho, não tenho certeza. E houve também uma conversa que ela teve uma gravidez e não obteve êxito. Outra coisa que ela gostaria muito era de ter filhos, tanto que ela tem uma filha do coração, que sempre foi a nossa prima, né? Mas que era uma condição que ela numa gravidez, a gravidez não foi até o final, e daí tinha uma criança que precisava ser adotada, e naquela época se fazia a adoção às brasileiras, ainda se faz, né? Mas não se comenta mais, né? O desejo é a coisa que mais se expressa. Então, o dia, como se pesquisa ela, você começa a encontrar alguns temas comuns, como o desejo, o erotismo, que é muito forte, né, na obra dela. É uma poetisa que tem versos eróticos, né, aqui no Paraná, que dificilmente se vai encontrar. Nem na Helena Collodi não encontra esses requisitos de erotismo. Você encontra uma senhora produzindo versos de poesia do cotidiano, mas a Laura Santos em si, ela tinha esse desejo carnal muito forte, ela expressava sobre isso, expressava sobre seus desesperos, seu desejo de encontrar o amado, a desilusão amorosa, né, que é muito forte também nela. Então ela tem vários temas intricados dentro da própria poesia dela. Quando, envolto em penumbra, a meditar me ponho, na doce exaltação deste exaltado sonho, na esplêndida mudez desta noite sem lume, principio a sentir em tudo teu perfume. Levemente ao redor do meu leito flutuas, sinto em meus seios nus as tuas faces nuas, e o teu vulto sutil, subjetivamente, em insano prazer, em volúpia fremente, como serpe voraz se enrola no meu ser. E quando eu volto, de repente, à fria realidade, compreendo que é a saudade que me fez te sentir, que me fez te gozar. E, nesta noite fria, eu encontro somente a triste solidão da minha alma vazia. Poemas da Noite, primeiro poema. Laura Santos.